Olá, meu nome é João, sou formado em Teologia pelo Instituto Batista Boas Novas da Primeira Igreja Batista Regular da Vila Teixeira, situada em Campinas, São Paulo. Hoje vamos falar sobre obreiro aprovado. Nosso texto em referência hoje é a segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no seu segundo capítulo, no versículo 15. Paulo recomenda a Timóteo: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. No texto em referência, Paulo escreve a Timóteo, um jovem pastor, em suas orientações de que maneira Timóteo deveria servir ao Senhor. Timóteo deveria apresentar-se a Deus aprovado, mas como um cristão pode ser aprovado e não ter o que se vergonhar perante o Senhor? Vamos para um exemplo prático. Neemias. Neemias capítulo 1, versículo 4. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Neemias acabara de receber uma notícia triste. Seu povo estava em miséria e os muros de Jerusalém destruídos. O que Neemias faz? Já estava como povo cativo na Babilônia, como servo do rei. Tudo pendendo para o desespero. Então ele pragueja? Ele fica irado? Ele desistiu? Jogou a toalha? Não. Ele jejua e ora, ou seja, consagração. Neemias capítulo 2, versículo do 1 ao 2. Sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu peguei o vinho e o dei ao rei. Porém, eu nunca estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente. Não é isto senão tristeza de coração? Então temi sobremaneira. Outro exemplo prático de Neemias: ele estava no exílio, era copeiro do rei, e nunca esteve triste, a ponto do rei notar a sua tristeza com relação ao seu povo e sua cidade. Com essa postura, Neemias chamou a atenção do rei, que supriu todas as necessidades para a reconstrução do muro de Jerusalém. A nossa postura diante das adversidades chama a atenção das pessoas ao redor, que serão impactadas pelo nosso testemunho, mesmo que seja sem palavras. A pergunta que fica é: nosso testemunho impacta positivamente as pessoas? Neemias capítulo 2, versículo 18. Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Neemias capítulo 2, versículo 19. O que ouvindo Sambalete, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o árabe, zombaram de nós, e desprezaram-nos, e disseram: que é isto que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? O mundo e os ímpios não irão te aprovar, mas sim te desaprovar, zombar, ridicularizar. Mas lembre-se, sua aprovação deve vir do Senhor. O amor ao mundo é inimizade para com Deus. Se o mundo está te odiando por fazer a obra do Senhor, Deus te ama. Se o mundo te ama, você é inimigo de Deus, pois está agradando o mundo e não ao Senhor. Segundo, para ser um obreiro aprovado, você tem que manejar bem a palavra da verdade. Mais um exemplo prático de Neemias. Neemias capítulo 13, do versículo 1 ao 2. Naquele dia, leu-se no livro de Moisés aos ouvidos do povo, e achou-se escrito nele que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus, porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Antes, contra eles assalariaram a Balaão para os amaldiçoar. Porém, o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Neemias, apoiando-se na palavra do Senhor, fez a depuração do povo, limpando assim o povo da presença de ímpios.
assim como Paulo escreveu que o obreiro aprovado deve manejar bem a palavra de Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo nos ensinou isso em Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 29. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Então, o que devemos fazer em nossa vida prática cristã? O que Paulo orientou a Timóteo: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Deus abençoe e até o próximo vídeo.